Olha, eu estou abrindo falando que o PF e mais 15 restaurantes aqui no bairro foram indiciados por organização de mesa com toalhas xadrez, tentativa de pôr óleo na chapa e atentado contra o Estado Democrático de Rodízio, beleza? Luigi, eu acho que a gente tem que terminar já, saber quais são os próximos pratos. A gente tem que lembrar que o cardápio já tá com o filé do Moraes, hein? Ô, Lucas, eu já achei as imagens da Magda Kotroff no espaço sideral, no sistema solar. A gente estava procurando, lembra? Posso pedir arte? Os 6 núcleos, Urano, Netuno e Plutão também? Isso. Então deixa lá bem claro que envolvia milícias fractais e um braço mecânico de pega-varetas. Ó, o Renatinho acabou de avisar aqui, acabou essa palhaçada toda. Bora pro programa que o momento Teletubbies da Globo já deu no saco. Roda a vinheta. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes tá mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, E antes de continuar com este programa, se você aí se incomoda que toda vez que a gente fala censura, toda vez que a gente fala um palavrão, censura, você pode assistir no X ou no Telegram sem censura nenhuma, para ouvir todas essas palavras feias. Então, vá lá. Algumas não são feias, só que o algoritmo não deixa. Então clica lá. Agora clica lá. Pro vídeo. Bom, então, aí vocês viram o teatrinho ridículo, mequetrefe que a Globo fez. E aí a gente resolveu expandir o assunto e falar que as sobrancelhas do Wagner Moura é que são o mal do Brasil. Na verdade, isso foi uma frase do Diogo Mainardi, do Velho Testamento também, que ele fala que o problema do Brasil são as sobrancelhas do Wagner Moura, que é tudo blasé, tudo, né? E é mesmo, né? Aquela cara de sofrimento, a boquinha do Fernando Montenegro. E é engraçado que ele tem uma voz meio grave, só que parece que ele força pra voz inteira. Força, né? Pra falar a voz assim. Eu tô curto. Não, é um bom ator, ele não é um mau ator. Eu vou ser a... Eu não tô falando da atuação, não. Tô falando dele no dia a dia. Dele, assim. pessoa. Da cara de dignidade. Cara de dignidade, todos eles. Cara de dignidade. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Eu tô aqui, evidentemente, com o Teletubbies de sempre, né? Os melhores atores, melhores do que aqueles da Globo lá. William Holden, aqui do meu lado esquerdo. O grande Tex Winter, assistente técnico do Chicago Bulls. O Cantinflas. Maravilhoso Cantinflas aqui na ponta esquerda. E lá, remotamente, como sempre, o grande James Cagney. Diretamente do Kremlin. James Cagney, o grande James Cagney, fazendo suas cagneidadas. Tô investindo em arte, ó. Investi em arte agora. Boa. Você quer um silver tape? Boa. Ô, Bonitões, Então. só uma coisa, peraí, antes de você começar. Fixa o Arthur Fixa ali, o Arthur, por favor. porque tá... O Arthur. Só E dá Daniel aqui. muta o microfone aí, Daniel. Daniel, Pelo amor de Daniel Deus. tá com o microfone ligado. Olha, 30 anos Não, o Daniel, fazendo a mesma coisa. Parece a Globo. só aborrecer. E vai piorando, é igual a Globo. Igual a Globo. Peraí. É que o Daniel também quer ser ouvido. Agora o Arthur vai Daniel quer aparecer. ser ouvido. Fixa o Arthur na tela. Agora sim temos Arthur remoto. Obra com a de banana. arte. Com a banana na mão. Obra de arte, ó. Só falta a fita Falta adesiva. só o silver tape aí. Te deram um golpe. Essa não é original. Não tem a fita e nem a parede. Essa Só uma cópia barata, né? custa 100 mil reais. Cópia a menos. banana. Não foi essa que Essa teve um 100 cara mil, que 100 pegou mil. e comeu, não? Teve um caso assim. Teve um caso comeu. assim, né? Não, é esse cara. Acho que é o né? mesmo cara da começo, criptomoeda. foi comer. Cara, Três criptomoeda, não foi? 3/8, comeu? 3/8. Então, vem cá. Vamos lá, vamos ao assunto. A dramaturgia da Globo é uma das responsáveis por este deserto cultural brasileiro, moral também, cultural e moral. Então, eu sempre Ou não fico me perguntando quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Ou a né? galinha, né? Se foi se a Globo causou tudo isso. A Globo não, né? O caldo cultural Então, ela da não é inteligência. única, né? Não, é é por isso que né? eu disse, um dos, né? Um dos. O caldo cultural dessa galera aí, que vem... A gente tem o cinema nacional, a gente tem os intelectuais da música, né? Intelectuais, abre aspas, sim. que eram levados a sério. A gente tem São toda até- essa galera. E a Globo fazia parte disso. É aquela turma que eu mesmo cheguei a esse ponto. Eu não cheguei a tanto, mas a gente lembra da gente, você sempre cita, o Jô Soares é o cara mais inteligente do Brasil. Eu Tudo tinha bem, altas gosto de Jô discussões falando, como que vocês podem achar o Jô Soares? Bem, enfim.
Mas era aquilo, esse é o caldo cultural que nos trouxe até aqui. Eu acho mesmo. Sim. A gente teve uma entrevista com a Maria Sterkak, que a gente falou da semana de 22, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estudo por vídeos do Quinto Elemento, eu não leio mais livros, já que a gente falou de tantas coisas. A gente fala eu fico aqui o dia inteiro assistindo outro desses os nossos vídeos. Cadernos. Não, o Arthur que mandou. Chegou! Só pra ele. Me vende um outro. Arthur, chegou aqui. Me vende o anterior. Vai, volta pro assunto. Sério. Vendo. Os 3 livros. Show. Fala. Eu comprei os 3 livros, tá? Eles vão ser entregues, estou entregando pro cara aqui, ele vai chegar mais ou menos dia 15 de dezembro, então, mas vai chegar. E aqueles que eu pedi pra você me ignorou? Você tem um sujeito. Pode mandar conta, eu não viu? vi. Filha da... Não, vou mandar. Eu realmente não comprei. Vou ver aqui na mensagem. Quando é livro bom, tu não liga, né? Você não se importa. Então, como eu estudo agora só por vídeos do Quinto Elemento, que a gente já tem aqui uma enciclopédia, né? A gente falou com a Maria Sterkak sobre a semana de 22. Isso. Que foi o momento em que o Brasil, pela primeira vez na vida, o Brasil foi pioneiro em alguma coisa. Antes de existir New Left, woke, progressista, etc., o Brasil já estava aqui, já veio o Foucault aqui dar aula e dar outras coisas também. E a nossa turma universitária, que é a turma que forma o complexo jornalístico, que é a turma que forma a intelectualidade, que divulga intelectuais que não são eles, e que é a turma que escreve as novelas, compraram esse negócio de pauta sexual, jogaram a pauta econômica marxista meio pro escanteio, assim. A esquerda brasileira meio que sempre foi assim, esse pessoal estava comprando ali. Vocês acham que isso teve muita influência ou não? Olha... Não sei. É que eu estava ajudando. Nós estávamos com um problema perdi técnico. O começo. Se Então. Repetir. Que a semana de 22, aquela galera veio junto da semana de 22, veio Foucault, veio todo mundo. Ele veio pro Brasil mesmo? Ele ficou um tempão aqui no Brasil fazendo turismo. Não, vieram todos, né? Vieram todos. Veio o Camus, veio o Sartre, veio toda aquela turma, veio fazer turismo sexual aqui. O Camus foi o único que não gostou, o que demonstra que ele já tem uma superioridade intelectual sobre todos os outros. E aí, ele odiou o Brasil, é sério. E ele fez esse diagnóstico justamente a paparicação, essa coisa assim das pessoas ficarem em cima... Porque ele conheceu o Brasil da elite que a gente sempre fala, né? Exatamente, aquela essa elitezinha porquinha. Mas o Sartre amou isso. O que você vê é a diferença, né? Sim. Cara, eu acho que isso tem tudo a ver com a filosofia dos caras, entendeu? O Camus é aquela coisa mais, né, o trágico do... Cara, nada vai dar certo. É uma espécie de niilismo, mas um niilismo com profundidade. Um niilismo com profundidade. E o Sartre é aquela coisa caga regra pra... Mas acontece que eu acho que você falou uma coisa que... É isso mesmo. Os caras chegaram aqui e sentiram É como se fosse aqui plantando tudo dá, inclusive essas merdas. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, terreno veio fértil. essas ideias, é muito essa coisa, porque, o cara, a revolução sexual, liberdade sexual, pro brasileiro que adora uma sacanagem, não sei o que. Isso aí veio como, né, que legal, é isso mesmo. Então, eu acho que essas ideias foram férteis. E essa coisa de macaquel que vem de fora também, né, que a gente está importando agora até a briga racial que a gente, Exato. Identitária, né? Ao mesmo tempo a gente está exportando a favelização, né, da cultura também, um negócio meio decadente. O Olavo, ele falava uma coisa que talvez ele esteja certo, que a função da imprensa no Brasil é espalhar ou repetir e validar as crenças da elite e classe dominante. Sim. Então, se em algum momento a gente tinha uma classe dominante menos degradada, eles estavam espalhando e replicando uma coisa menos degradada. A classe dominante começou a ceder para liberação sexual absoluta, pra loucura do funk, ver isso, e aí, olha, a mídia e o complexo midiático, eu incluo a dramaturgia nisso, porque me parece, e eu não entendo direito dessas coisas, eu tô perguntando com sinceridade pra vocês mesmo, eu não tô só levantando bola pra cortar, me parece que são meio que a mesma turma, né? É aquela turma que saiu daqueles núcleos dos DCS durante a ditadura militar, que vai pra mídia, e aí o pessoal da mídia
promove alguns intelectuais que não foram, e o pessoal da dramaturgia meio que... É aquela galerinha que anda sempre junto. Todos eram do Janete Claire, toda aquela turma era do Partidão, né? Fez Partidão, parte do Partidão. O Partidão eu acho que é o Partidão vem desde 22. Quer dizer, eu acho que o Partidão é que estrutura abraçou. Um pouco e aí entram aquelas ideias do Gramsci, né? USP, os intelectuais exatamente. da USP. Dos intelectuais de esquerda do Brasil, porque tinham pouquíssimos intelectuais, pelo menos que a gente, públicos, né? De direita que a gente pudesse ouvir. Então, eu acho que você tem razão. Essa turma veio tudo junto, né? Então, é uma geração. Então, a imaginação dessa geração é isso, né? Não sai disso. Não sai disso até hoje. Sim. Né? Tanto Basta é que ver a o gente filme vê... do Walter Exatamente. Salles Exato. Walter Salles é isso. É o cara falando do golpe militar, e mesmo rame-rame. Agora, eu acho que tem uma ligação óbvia, né, da semana de 22, aí a gente falando de dramaturgia especificamente, semana de 22 até hoje, né? Nós vamos falar até hoje, é tudo isso, sim, tudo o programa isso. vai ter 18 horas. Né? Vai ter. Isso. Esse é o primeiro eu acho de 18. que aí teve altos e baixos, teve uma montanha-russa. Não, mas quer aí dizer, teve um momento em que o teatro, principalmente, já que o teatro é o pai da dramaturgia, né? Que o teatro se afastou um pouco dessa... quer dizer, tinha a turma da ideologia, mas é que era radicalíssimo. Era o CCP lá, Centro de CPC, Centro Popular de... Comédia, né? De comédia, sei lá. Teatro lado lá. De teatro. Então era o Centro Popular, você imagina. Então eram aquelas peças rasteiras, mesmo aquela coisa do Eles ainda usam black tie? Por aí, nessa turma. Não, mas a mais famosa, que aí a Nara Leão cantava. Na Opinião lá. Teatro Opinião. Teatro Opinião era dessa turma. Mas tinha uma outra galera fazendo Tolstói, fazendo outras coisas. Tchekov. Eu falei Tolstói, mas eu queria falar de Tchekov. Fazendo teatro de verdade, entendeu? Shakespeare, montando as peças. Então tinham companhias de teatro bem distintas dessa turma da esquerda mais radical. A própria semana de 22 tinha muitas discussões acaloradas entre caras que concordavam e caras que discordavam. As gerações, elas se debatiam ali. O próprio Minotti Del Picchia, ele faz parte da semana de 22, depois ele abomina aquilo, ele começa a olhar e falar, cara, não, o que a gente fez? A gente não entendeu nada. Sabe quem fez parte da semana de 22? Plínio Salgado. Você vê a mistura. Então, mas é isso. Então, isso era mais interessante, né? E eram gente... Pode falar o que for do Mário de Andrade, pode falar o que for do Oswald de Andrade, mas eram personas com coisas interessantes. Enfim, você pode não gostar, mas é por isso, você tem um diálogo cultural, né? Você tem uma briga cultural. Pelo menos uma busca, né? Uma busca cultural. E aí tem um problema que está no livro do Gregory Wolfe, A Beleza Salvará o Mundo, que é um livro que faz tempo que eu não leio, preciso pegar, porque lá tem muito insight nesse sentido. Tem um lance que isso foi geral, acho que ele fala muito do cenário americano, mas isso vale para o Brasil. Os conservadores, o pessoal de direita, vendo o avanço popular, ele meio que levantou o narizinho e falou, essas discussões não são para mim, tenho nojinho. Fez carinha de nojinho e entregou de bandeja para esses caras. Esses caras tomaram ela de assalto. No Brasil teve um agravante de que os milicos deixaram as universidades como refúgio. Além do que, assim, qualquer voz dissidente mais à direita era ridicularizada, como Corção, né? Como você sempre fala, o Lacerda. Fala, meu querido. Nosso enviado, então, internacional, enviado sem... em LGBT... Olha a regência verbal aí, hein? Em LGBT. Você está calado, porque a gente não para de falar aqui, obviamente. Então, quais são as suas primeiras... Ponderações. Eu diria até o seguinte, na verdade, né, porque estão falando, é porque lembre-se que nesse programa eu estou apenas 7 horas à frente, de maneira que aqui são basicamente, meia-noite e 15, ou seja, uma delícia. Tô quietinho, mas é o seguinte, eu acho que essa questão no caso da Globo, dessa dramaturgia que o Lucas falou, de baixa qualidade, que foi aquela encenação que eles fizeram, para mim não foi à toa. Eu acho que foi uma tentativa mesmo assim de oficializar
né, de que agora as coisas, inclusive as notícias, dizer mesmo, olha, isso aqui é propaganda mesmo, no sentido de que ela não parece... Eu não preciso que ela seja verdade, ela tem que parecer verdade e tem que ter um impacto de uma pressão emocional nas pessoas, porque eles viraram o intérprete da realidade, e mesmo que ela não tenha nexo. Então acho que eles tentaram, porque a Globo, veja bem, com todos os problemas que ela tem vários, eles não são, podem errar, óbvio, mas não são tão imbecis assim, né? O negócio que o cara falou assim, vamos fazer isso aqui para ver o que acontece. Foi mais ou menos pensado. Mas eles fizeram isso. Né? Caiu muito mal, mas ele... caiu mal, ele falou, não é a hora ainda, mas vai voltar. Se a gente verá outras, nós veremos outras dessas encenações. Vão melhorar, vão dar uma maquiada melhor no negócio e vão fazer isso de novo. E põe os atores mesmo. Né? É possível. Põe direto os atores, que tem alguns bons ainda. Jojo Todinho já falou que eles ganham uma grana para defender governo, né? Os artistas. E é aquela coisa, né? Se você tem essa questão da propaganda, é uma conclusão bem óbvia que você tira de ler até superficialmente os referenciais teóricos deles, né? Se eles são a favor da revolução pela infiltração cultural do Gramsci, e eles aceitam os pressupostos da teoria crítica, que diz que todas as coisas, que não existe verdade objetiva, e o objetivo do intelectual não é reproduzir isso da realidade. Uma relação de opressão. Você só tem, visões diferentes, você tem a visão do oprimido, a visão do opressor, tem que substituir a minha verdade, a sua verdade. Não, e você tem que substituir todas as visões pela visão do oprimido, para que assim você tenha uma narrativa libertadora, né? Uma narrativa histórica libertadora, etc. Então, olha, é óbvio que jornalismo se torna um meio de propagar a visão dos grupos oprimidos, um meio de propaganda dessas visões, do que eles acham que é a visão dos grupos oprimidos, né? E toda a cultura tem que servir isso também. O cara tem que se infiltrar lá e fazer propaganda. Então não é estão inventando uma conspiração à direita de que a gente quer fazer. Pô, os caras escreveram. Os caras escreveram e entraram lá. Eles estão fazendo o que eles acreditam ou não? Né? Então Eu já vou ser... Fala. Não. E aí você tem um Brasil, né, somado a isso, que lê muito pouco. Hoje em dia lê menos ainda do que naquela época. O Luiz tinha livraria aí, sabe? Que as pessoas compram livros ainda, né? Pra enfeitar a casa. Eu mesmo compro pra enfeitar. Você compra pra ler? Tanto é que, porra, minha casa tem metade do que tem lá, eu não li. Um dado curioso, nem lerei. Se você compara as edições que vendem no Brasil com as edições que vendem nos Estados Unidos, o material que a gente usa aqui é mais robusto, porque é pra ser bonito mesmo, não pro cara estudar. Tá certo, é isso mesmo. E você sabe que teve uma tentativa de fazer edições mais baratas e populares. Não existe ainda. Um jornal. Sim, mas teve tentativa assim de fazer uma parte das editoras assim, né, de ter o livro brochura bonitão. Aqueles livros em inglês que a gente... E aquelas edições da Penguin mais... aqui você tem a LPM, né? Que é um sucesso. Mas o papel ainda não é esse de jornal. Não. O papel é bom. Então, a Companhia das Letras tentou fazer e não funcionou. Entendeu? Porque ninguém compra. Porque não compra. Quem compra é a elite mesmo, endinheirada. Que pode pagar caro. Que pode pagar. E aí os caras não leem, a informação, a visão de mundo do sujeito, a imaginação dele é toda moldada pelo que ele está vendo nos meios de comunicação em massa que estão tomados por essa turma. Exato. Então assim, o cara é católico, ele é católico, é cristão, é evangélico. Mas a cabeça dele é toda... Mas ele pensa feito o sujeito que está na mídia falando para ele. Sim. Eu acho assim, que vocês estão... Vocês estão... Não, Fala, Arthur. Só eu que não falo. Eu vou comentar rápido que a questão do livro tem um... Saiu agora recente, né, essa semana, uma notícia dizendo que pela primeira vez, mais de 51% da população brasileira não leu um livro por ano. Isso. Eu duvido, acho que é bem mais do que eu também acho. Bem mais do que Talvez isso. Não seja a primeira vez bem também. Exatamente. Mas também eu fiquei pensando no que tipo de livro que os outros 49 leem, né? Então, também é um outro problema. Muita e também o que eles estão chamando... não ler mesmo. E tem que ver o que eles estão chamando de ler, né? Não é juntar as letrinhas e chegar no final, né? Que é o que a maioria... Sim. Também tem isso.
ler. Mas fala, Felipe. Não significa gente... Não, eu acho que vocês estão supervalorizando a inteligência dessa galera. Eu normalmente faço o contrário. Eu falo assim, não, vocês falam que é sempre por causa de dinheiro, por coisas... Tem coisas mais mesquinhas, né? Nesse caso, eu acho que a galera tá vendo que quem tá ali na Globo, o jornalista, o repórter, acho que é uma coisa muito mais assim, eu tô ganhando meu dinheiro aqui, o governo agora tá bancando mesmo. Mas você tá falando de agora, então. Tô falando de agora. A gente tava falando do panorama. Eu não acho essa gente inteligente agora. Porque, porque essa coisa Gramsci, não sei o quê, eu acho que isso já é esse navio já partiu. Não, isso é já faz tempo. Isso é a galera já... Agora é refúgio. É o que a Anitta é pra música brasileira, esses caras são pro jornalismo brasileiro e pra esse tipo de intelectualidade. Sim. Bom, então estamos na mesma fase. A musicista comunista que a gente tinha era Elis Regina. Agora a gente tem... Que nem comunista era direita. Mas ela cantava as musiquinhas lá. Era da turma, era patota, né? Então, e também tem isso. A gente não pode simplificar muito essa galera, porque dentro da esquerda e dentro dessa turma tinha altos quebra-paus, tinha a esquerda festiva, tinha a esquerda mais sindicalista, tinha a esquerda... Sim. Então, assim, também não era assim uma coisa única. A esquerda universitária, que foi digamos, da onde surgiu a guerrilha urbana. Exato. Foi da esquerda universitária, filhinho de papai. Aí, os caras estavam presos lá pra Ilha Grande. Tinha o cara, o Glauber fez filme pro Sarney, que era meio populista na época e tal. Então, assim, tem nuances aí que a gente não pode... O que eu acho que a gente tem que deixar... que a gente pode pontuar, o que a gente pode pontuar é o seguinte: dentro dessa divisão toda, estava todo mundo do centro para a esquerda, mais para a esquerda do que no centro. Isso não a população. Não existia, não a população, não, essa intelectualidade. Isso nunca teve. Cara, e não existia a chance de um artista, porque hoje isso é uma coisa que a gente ouve muito. Quando eu fiz a crítica do filme do Walter Salles, do Ainda Estou Aqui, o pessoal falou, vocês de direita, vocês nem sabem o que é arte, vocês não gostam de arte. Tá errado hoje, principalmente, porque hoje a direita está muito mais ligada à grande arte do que à esquerda, mas tem um ponto aí, a direita e os conservadores abandonaram um pouco, então, mas é esse que nem ponto, você falou, né? Isso aí é coisa popularzinha. O popularesco foi deixado de lado. Tem uma outra observação que corrobora o seu ponto aí, que é o seguinte: toda pessoa que tinha um senso moral um pouquinho mais aguçado, que era um pouco mais sensível a essas questões de governo, etc., e que era oposto à ditadura, per se, era jogado automaticamente para a esquerda. Sim, né? Sim. Então o sujeito que tava pensando, fala, é que esses meninos que entraram aí disseram que arrumar, e não saíram até agora, isso aí tá esquisito, tem coisa errada aí. Esse cara era jogado para a esquerda, porque era quem tava na oposição. Exato. E tanto que o MDB cresceu daquele jeito por causa disso. Quer dizer, os liberais e um pessoal que era mais, inclusive, mais à direita, acabou se jogando pro MDB, que era um balaio de dentro da igreja mesmo, um balaio de cobra. Dentro da igreja mesmo já tinha as condenações a governos totalitários, a ditaduras, etc. Não é uma condenação genérica a ditaduras em si. A ditadura em si pode ser boa a depender do que ela está fazendo. Ela pode servir a um bom propósito. Tinha uma condenação geral e tal. Então meio que você tem essa, nós não podemos apoiar isso aí, e aí tem teologia da libertação e não sei o quê. Então, assim, realmente foi um troço, né? É que jogou todo mundo pro lado de lá. Né? E tem uma coisa também, a questão da arte, mesmo a arte, a grande arte, mesmo a arte clássica, mesmo, muitos conservadores cristãos não conseguem separar a coisa, por exemplo, tudo é muito escandaloso, você tem alguma coisa muito... E a vida, cara, a vida tem tudo. Na Bíblia tem todos os escândalos possíveis, só que você tem uma lente em que a moral aponta para um lado elevado. E a arte, às vezes, eu não estou falando de Game of Thrones, tem uma putaria lá que é totalmente desnecessária, mas às vezes a arte pode retratar algo ruim sem ser... Não precisa, porque aí senão, o que acabou acontecendo?
o cristão só vê o filme feito para cristão, que é praticamente uma... Não, né? Não é grande, tá longe de ser grande então, arte. mas aí tem um ponto que assim, aí já vai da própria concepção do que é a arte. Sim. Esse é um grande... também, eu não estou aqui querendo fechar essa discussão, mas se você pegar uma obra de arte, qual é a diferença, por exemplo, de uma novela da Globo para uma obra de arte? A novela da Globo quer doutrinar. Sim, A novela da Globo, ela não tem... Ela, por exemplo, mesmo que ela aponte coisas ruins ou coisas boas, ela tem um motivo por aquilo, entendeu? Um motivo que não é artístico. Não é a busca da verdade. Não é artístico. Por exemplo, você pega Madame Bovary. Madame Bovary, o Flaubert, tá lá fazendo uma crítica gigantesca de várias coisas. Não é uma coisa só. Não é só a mulher que vive no mundo da lua, que idealiza não sei o quê. Não, é o homem que não dá valor a ela. Tem uma série de coisas. Essa obra, ela não aponta, ela não valoriza a mulher que trai, nem o cara que é um banana. Ela está simplesmente apontando para algo muito maior que aquilo. Assim, é a relação humana se dissolvendo, né, numa sociedade que está começando a se modificar, que as pessoas não estão entendendo. Então, a obra de arte, no caso ali, o artista está sendo um radar de apontar, cara, esses caminhos todos tá legal, vão dar em merda. Sim. Se você pegar, por exemplo, o que é a novela da Globo dos anos 90 para cá, com o surgimento de Malhação e a ascensão da escolinha de atores do Wolf Maia, que para mim é um dos piores males da civilização ocidental. é isso, mas é isso. É você assim, você valoriza o ruim. Você está valorizando o que é ruim. Você não está apontando que coisas boas e coisas ruins tem uma complexidade enorme. Que às vezes o cara que se posa de bonzinho é um filho e às vezes, né? Enfim, é isso que eu quero dizer. Sim. Então não aponta para lugar nenhum, é simplesmente decai. É simplesmente apontar pro saco. Entendeu? Pro E saco você tem uma decadência narrativa também, no sentido de que isso você falou. No começo, as novelas, por mais rasas que fossem, e sempre foi, novela sempre foi rasa, inclusive quando era literatura. Pulp Fiction, né? A novela, a Madame Bovary, por exemplo, era novela, só que em forma de livro, porque não tinha TV. Sim. Era isso que ela assistia. Sim. Só que, ainda assim, existia uma complexidade mínima ali. Por exemplo, o cara, esse cara era mau. Mas não é tão mal, ele era... Ou ao contrário, esse cara era o bonzinho, mas ele, na verdade, é um grande filho da puta. O vilão tinha dimensão. O rico pode ser bom, pode ser ruim. E o personagem tinha camadas, né? Os personagens tinham camadas, né? E claro que numa amplitude muito menor do que a grande arte, mas tinha. Hoje, cara... É constrangedor hoje, já faz 20 anos. Tinha algum grau de universalidade também. Isso, exatamente. Faz 20 anos ou mais que não existe mais, assim, é constrangedor até pro cara que tá acostumado com a coisinha mais arroz com feijão ali. Só fazendo advogado do diabo, eu sei que não foi isso que você quis dizer, tá? Eu sei que você tá sendo isso. Mas vai dar treta. Não é. O cara fala, não, a arte que doutrina, não sei o quê. Há um componente doutrinário até na grande arte, mas não a doutrina, porque existem dois tipos de doutrinação. A doutrinação moderna de eu tenho uma ideologia e eu vou usar essa expressão artística aqui, eu vou instrumentalizá-la para te convencer, e existe tem essa experiência humana, eu quero transmiti-la para frente, eu quero que as pessoas saibam dessa experiência, quero que elas absorvam. Porque, por exemplo, todo soldado ateniense era educado por Homero, porque tinham valores ali que eram benéficos à sociedade. Então há uma doutrinação em questão de valores. Mas aí, nesse caso... Concordo plenamente. É diferente. Você está falando da doutrinação moderna. Exatamente. Não, mas aqueles... enfim, a gente sabe que daqueles tempos isso servia mesmo porque não tinham formas de você fazer comunicação em massa, né? Então você fazia através de poemas épicos, de histórias assim, né? Enfim, de valorização da própria cultura, né? Das próprias culturas. Exato. Então, mas um pouco. Fala aí. Desculpa. Eu vou estar assim, Carlão. Eu tenho uma visão, talvez, eu estava pensando nisso até outro dia, quando estava fazendo o programa do Geoeconomia, e sobre a tecnocracia. E como foi também a influência, porque a gente pensa muito nessa oposição com a questão da direita e esquerda, né? E como a esquerda dominou essa parte cultural, mas esquece desse Estado tecnocrático administrativo que ele precisa, para ele funcionar, da morte da cultura. Né? Ele precisa que o cara pare de ter esse imaginário, ele pare, até os empresários, você pegava empresários no passado eles eram extremamente cultos, eles buscavam soluções diferentes, aquela baboseira que virou clichê, ele vai levantar e vai embora, mas o cara falava, pensar fora da caixa, não sei o quê, mas é porque isso mostra que o cara tinha um aspecto cultural,
de arte relevante. E o Estado administrativo, ele veio matar isso. Você é um burocrata, você tem que ser o técnico, fazer o que está no manual, entendeu? Não vai criar nada, você vai fazer o que tem que ser feito. Então eu acho que tem uma influência desse Estado administrativo de 1950, 34, mais ou menos, para cá, que é muito relevante nessa ideia de começar a matar a cultura. E, ao mesmo tempo, é interessante, por exemplo, quando você pega a percepção até de caras autoritários, como o Lucas colocou, o Xi Jinping. Quando ele precisou fazer o renascimento cultural da China, ele percebeu que ele precisava promover as tradições. Então ele vinha lá do Mao, aí depois tiveram mais 2 ou 3 caras entre o Mao e ele, até a chegada dele, e ele falou, cara, eu preciso reativar as tradições. Então ele fez um grande museu da história, mas curiosamente ele ressuscitou para o imaginário chinês, por exemplo, um cara que o Mao Tse-tung odiava, que era o Confúcio. Né? Então, não, porque era ligado ao imperialismo, mas ele falou, cara, isso faz parte da história. A gente não vai conseguir construir uma nação se não trouxer todos os aspectos históricos da tradição chinesa. Então, veja, é um cara tecnocrata, mas ele entendeu essa importância para a formação do país. Mas eu digo assim, hoje eu vejo talvez a morte dessa cultura e essa decadência cultural, não só como aspecto, sim, sem dúvida, lá da escola de Frankfurt, mas também com apoio desse Estado administrativo que realmente pensa em destruir o aspecto cultural, entendeu? Você ser um cara culto não é mais algo que tenha uma virtude, entendeu? Sim. Acabou virando uma afetação para alguns. Você tem toda a razão, porque eu vou dar o exemplo aqui de São Paulo. Eu estava falando com meu pai, a gente foi num dessas... Tem várias coisas aqui em São Paulo que são assim, centros culturais e coisas assim. Cara, você vai no centro cultural, não é esquerda, não é direita, não é não sei o que lá. O Estado tá sempre colocando aquelas mesmas coisinhas. Ai, dança bantu, afro-brasileira, não sei o que, em todos. Pode ser no Sesc, pode ser no... Porque esse é o problema. Sem problema ter isso, né? Não teria. O problema é que é hegemônico, assim. Qualquer lugar que você vai, é a mesma ladainha cultural. ESG, entendeu? Racialismo. Aí, cara, isso é chato. Não gera cultura. Esvazia a cultura, né? Agora imagina... O caso brasileiro, eu estava aqui pensando que é o seguinte, na verdade o artista brasileiro, ele acha que ele tem que ser um revolucionário, um cara que combate a moral dominante, entendeu? Que é uma visão reduzida da arte. Então eu acho que isso não é diretamente escola de Frankfurt, mas é indiretamente. O cara tá com esse ideal na cabeça porque o imaginário já foi deformado por todo esse tipo de... Que é uma coisa que a contracultura americana fez, a contracultura dos anos 60. Vamos derrubar, quebrar as regras, não sei o quê. Derrubar as estátuas. Vindo do pensamento francês, de todas as... Quer dizer, ou seja, é sempre o mesmo homem branco querendo fazer coisa para poder, entendeu, se perpetuar no poder dele, né? No caso dele, não estou falando do homem branco. Sim. A elite. Agora, Carlão, então você vê o contraste com o que o Xi Jinping está fazendo lá. Não que eu ame esse cara. Vamos chamar a gente Pronto, já vamos ser pago pelo imperialismo chinês. O próximo programa será em mandarim. Que aqui a gente está fazendo exatamente o oposto. Destruindo museus, queimando estátua, derrubando coisa. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos também e tal. Não, e valorizando uma cultura indígena, não sei o que, absolutamente vazia, desprovida de nenhum... Porque a cultura indígena é rica. E não é real. É simples, é zoológico. Então, é a África imaginária. Roleplay. É isso aí, entendeu? Não tem... Faz de conta, é isso aí. Faz de conta total. Não, é o Arthur. Fala, Arthur. Eu ia falar que o Carlão falou que o artista brasileiro tem essa alienação de ser revolucionário. Mas é engraçado que, tudo bem quando o cara é jovem, mas não tem nada mais brega do que o velho revolucionário. O artista brasileiro velho... Ele é exatamente o outro extremo daquele velho da lancha, que é o cara que tem 60 anos, que parece que é jovem, usar Abercrombie, sei lá, usar roupinha de garoto de 15, de 20 anos pra fingir que é jovem, mas é o velho revolucionário da esquerda. São dois ridículos, né? O velho cabeludo, grisalho barbudo, que usa camiseta, quase eu, assim. Tipo a gente.
Nesse caso, eu só respeito os caras da Harley Davidson lá, os velhos motoqueiros são legais. Mas eles nem são muito revolucionários. Não, a vida deles, não querem barato é estrada. Os caras têm um outro conceito de fumo e tal. Agora, não, é perfeito, cara. O modelo Zélia Duncan, pra mim, é... Nossa! Narcisa Tangoribov se equivalem, né? Agora é a mesma. Narcisa aqui, cara. Tem razão. Zélia Duncan aqui. Tem razão. Narcisa é infinitamente mais inteligente. Esse pessoal tá sempre nessa de, olha, vamos lutar contra o que está aí, destruir o que está aí, não tem propósito nenhuma, toda a cultura corrente Até porque o que está aí é o deles agora. Eles estão lutando contra nada. Eles continuam fazendo o moinho de vento, né? Exato. E aí você tem, ao mesmo tempo que você tem esse pessoal com essa mentalidade, se você olhar o pior mal da geração Z, é justamente o desprezo pelo passado, o desprezo pela tradição, o quanto eles querem destruir tudo o que está aí. Então você vê que tem duas gerações, as duas mais viciadas, por assim dizer, elas pensam exatamente igual, elas têm o mesmo vício de pensamento. Então... É que essa é um vício apático, né? A outra era ativo. Exato. Havia uma certa atividade, até exagerada. Essa é uma apatia completamente também, que você fala, cara... Agora, só para completar, imagina esses caras, quem cresce agora, o moleque tá lá nessa, eu quero adquirir cultura. Essa foi até uma experiência que eu mesmo tive quando eu tava na escola, que as pessoas vinham dizendo, tem que ler para ficar inteligente, tem que não sei o que, e etc. E eu ia procurar os livros que as pessoas estavam lendo, e eu falei, não, o que as pessoas estão lendo, tem os best-sellers, então eu vou atrás dos best-sellers. Eu lembro que eu li Harry Potter, né? E aí eu procurava outras coisas, e eu comecei a perceber que eu falei, cara, eu tô lendo, e não tá melhorando nada. Eu percebi que o meu vocabulário crescia um pouquinho, alguma coisa. Eu falei, esse negócio de literatura deve ser perda de tempo. Aí eu larguei mão. Dá pra ver. A gente percebe. A gente percebeu. O livro sozinho não faz muita coisa, claro. Você tem que ajudar também, mas tudo bem. Nem precisava ter dito isso. Sim, eventualmente... Hoje você lê. Senão vão achar que o Lucas não lê. Não lê mesmo. Não, mas esse é o ponto. Imagina, se coloca no lugar do sujeito que tá crescendo... Eu vejo o Quintana, eu já falei aqui. Não precisa mais nada. Se educa pelo... Claro. Mas imagina o cara que tá crescendo agora no meio desse caldo cultural gerado por essa gente, tá no final da raspa do como é que é? A raspa do tacho, do pó de bosta, sei lá, uma coisa assim. Tá lá no final da coisa, ele tá olhando pra aquele ambiente e fala, velho, eu não quero isso aqui não. Mas isso é bom, isso de repente vai fazer os caras fazerem alguma coisa. Pode dar uma virada de chave. Se ele falar que não quer, já é um avanço enorme. Se ele falar que não quer, já é o avanço. Agora, eu acho que a gente tá um passinho além disso aí que você falou. Porque eu fiquei pensando muito sobre o Walter Salles, porque eu fiz o vídeo sobre o filme dele lá, ainda estou aqui, e os primeiros 20 minutos era falando como é que um cara que tem 4,6 bilhões de dólares no banco está usando Lei Rouanet e não sei o que, e fui ver, ele não usou Lei Rouanet, me perdi metade do vídeo por causa disso. Você tirou do ar. Tirei do ar, óbvio. Não, eu nem coloquei no ar. Eu tive que... Somos mais honestos. Corrigir, tive que corrigir. Agora, pra mim ficou pior ainda, porque esse espírito revolucionário que, de alguma forma, o artista é meio um outsider sempre. Ele tem um quê de, eu não me encaixo aqui direito, eu vou explicar o que eu tô vendo que você não consegue ver. Só que aí, o cara vai e me faz um filme que os Anos Rebeldes, em 1995, já fizeram com a mesma Eles tudo querem fazer esteticamente, caretinha, quadradinho. Cara, se eu tenho a liberdade financeira que esse cara tem e uma câmera na mão, experimentar coisas. No mínimo, eu nem vou falar que seria bom o filme. Não me interessa se seria bom. Mas o cara ser um pouquinho ousado no que ele tá fazendo, já que ele tem esse eu quero ser o artista do meu tempo. Sim. Cara, vai fazer um filminho. Não, cara, de novo, eu vou falar 1000 vezes porque fui muito criticado no vídeo por causa disso. Não tô falando, a ditadura não foi nada, vamos passar uma borracha. Não, tá certo. Já falamos sobre isso, todo mundo sabe. Cara, qualquer criança de 6 anos aprende isso na escola, já tá careca de saber de todos os problemas. Eu acho que essas coisas precisam ser faladas. Eu não vejo problema em se abordar esses temas. Mas não existem só esses temas. Mas a gente tem outros problemas. O problema é que é sempre com a mesma lente, com a mesma moral da história, o mesmo texto praticamente. A mesma carinha de dignidade. A mesma cara de dignidade. A mesma trilha sonora. A mesma trilha sonora, exatamente. É o Caetano cantando lá o tempo todo. Eu só vou... Porque sempre me incomoda um pouco essa ideia do artista como outsider. Ele pode ser um outsider espiritual
e intelectual. Sim, mas é isso que eu tô falando. Mas às vezes os caras mais certinhos são os maiores. Você pega. Eu fico, mas você fala às vezes. Não, eu sei que você não é o que você precisa dizer. Sim. Mas é que esse imaginário que me incomoda, que é o imaginário é o imaginário Praça Roosevelt, de artista não. Assim, o cara sente demais a vida, né? Então ele precisa de cachecol. Em plenas 40 graus na madrugada, o cara tá lá de cachecol, boininho, se achando artista. O mundo não me entende. Cara, vai se fuder. O Manuel Bandeira. Eu gosto daquelas fotos do Manuel Bandeira, Drummond. Figuras absolutamente assim, pacatas e apagadas na vida cotidiana. Sim. E o cara deixa uma obra. Leva 10 gerações suas pensando com essa sua cabeça para fazer um verso. Fora, aliás, eu tô falando. House. Woody House. Vida tranquilaça. O cara, agora, o que ele põe Raymond dentro... Chandler. Por aí vai, né? Exato. Assim, são figuras... próprios pintores, né? Que também a gente tem uma ideia de pintor... todo mundo acha que é Pablo Picasso. Todo mundo corta a orelha. E todo mundo corta a orelha, né? Não, você pega Magritte, você pega um monte de cara, Toulouse-Lautrec, aqueles caras... Chagall. Na minha área, com a esposa. O Bá tinha 42 filhos, ficava na igreja o dia inteiro. Tipo, não é isso. 42 filhos, digamos que não é uma vida assim tão... Não, 42 eu tô chutando, é um monte de filhos. Sei lá quantos filhos ele teve. Mas a questão, realmente, bom, deixa claro, o artista em si... Sim, ele tem dentro aliás, dele eu acho até que os melhores, eles são mais comuns mesmo, porque normalmente isso aí o cara quer... mais ou menos. Tem uns que tem. Bom, enfim. Beethoven. Aquele negócio já tentou produzir alguma coisa assim pro pessoal que tem essa imagem? Pô, dá um puta trabalho, você não vai ficar muito longe. Não é assim que funciona, velho. E tem isso, cara. Eu acho que o programa de dramaturgia serve pra gente tirar esse cascão da arte brasileira, que é essa coisa do cara achar que ele fuma maconha. Ele fica inspirado, né? O cara precisa ficar bêbado pra ficar inspirado. Isso a gente, né? Isso a gente fica, né? No caso da gente é outra coisa. Mas enfim. Mas não é, mas é isso. A minha questão com o Walter, ele podia ser exatamente o mesmo Valtinho, caretinha também, que ele é caretinha, né? Só que cara, na hora de fazer alguma coisa, ele é o único, ele tá naquela posição de artista que é o sonho de todo artista. Ele poderia realmente. E não é um cara que, porque ele tem grana lá, ele não... tem preguiça de fazer. Não, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. É louvável até. Ele podia estar gastando a grana dele fazendo... Eu não tô... Agora, cara, cada um tem um brinquedo que mais gosta. Você tem essa oportunidade de poder fazer uma obra relevante. Arrisca, velho. Arrisca um pouquinho que seja. Faz um musical sobre a ditadura. Sei lá. Inventa alguma merda diferente, cara. Boa. Então, mas tem um amigo nosso que falou sobre isso, que eu acho que ele matou a charada. O problema é que a imaginação desses caras brecaram aí. Sim. E ele não consegue, ele vai ficar nessa punhetinha a vida inteira. Foi esse termo que ele disse. O cara é um escritor que falou isso. Sabe quem? Não vou falar. E sabe por que brecou? Falando no meu ouvidinho. Sabe por que brecou? Acho que a resposta que nos dá é o nosso velho, de novo, da Virgínia. Sim. Que é o fenômeno do imbecil coletivo. Isso. Que o Olavo pode ter todos os problemas que ele tem, mas para interpretar a esquerda brasileira, acho que não teve gente dos últimos anos melhor que ele. Não só isso. Aliás, a gente aprendeu a interpretar por causa dele. Exato. Então, os méritos deles são muito, muito grandes nesse sentido. Então é aquela galera que são pessoas que não são pessoas burras na descrição dele, são pessoas que são até um pouco inteligentes, mas ele tá que falando se juntam... de uma outra geração. Sim. Então, mas esse pessoal é consequência. E o modus operandi deles... Esse já são mais burrinho. O modus operandi deles é o mesmo, eles são herdeiros, né? Sim. Então eles se juntam ali para se imbecilizar, repetindo o que os chavões que são mais ou menos consenso entre eles. Aí ninguém pensa, fica todo mundo repetindo aquilo. Será que não é isso que a gente faz aqui, não? Vocês não ficam às vezes... Eu acho que não, porque... A gente discute direto. Então, é isso que eu ia falar. Não que a gente só tem ideias originais, né? A gente também cola dos outros. Né? A gente copia algumas coisas. Mas eu acho que é justamente isso. A gente foge dessa... primeiro, a dicotomia de ver o mundo, na forma de ver o mundo dicotômica. Então eu pelo menos, nós aqui, quando a gente conversa... Não, o que a gente tenta. Uma coisa a gente concorda, cada um vê de um jeito. É a única coisa que a gente... por exemplo, essa coisa meio à direita também de negar a ditadura, de achar que matou pouco, isso pra mim, cara, é uma das coisas mais bizarras que podem existir. Isso me irrita profundamente, cara, profundamente. Você não tá falando dos guerrilheiros
mas você tá falando de gente comum, que tomou um monte de cacetada, muitos deles não voltaram à toa. Assim como hoje também. Assim como hoje. Não, o que eu quero dizer é isso, não é relativizar. Não, eu nem tô falando da política, eu tô falando os caras lá na perifa, toma dura da polícia. Sim. Assim como tem policial bom. E ao mesmo tempo você tem gente hoje dentro da prisão porque rezou na frente do coisa. Do quartel. Então, cara, e aí vem uma desculpa dessa... A mãe do imbecil que fez o vídeo, né? Ser contra... Não, eu sou contra a anistia. Ela foi anistiada, fazendo coisa muito pior. Sim. Aquele bicho nojento. Vai lá, Arthur. Então, Galão, eu acho que os caras... Eu acho que quando você falou que tem gente que breca, né? Eu acho que o Trelli também disse que tem... o cara podia fazer um musical, uma coisa diferente, né? Produzir. Pra mim acontece o seguinte... Tem um lado que a esquerda aprendeu a fazer negócio, que é perpetuar e se eternizar nessa memória coletiva. E para isso eles usam a arte, né? E a cultura. Então, eles de fato, eles manipulam e ficam, imprimem nas datas, nos símbolos, nas canções, nos filmes, esse cunho cultural deles, né? Quase um culto, né? Para ter essa... para ter essa memória coletiva. Então ele tá dizendo o seguinte, olha só, as coisas não são por acaso. O cara até produziu um bom filme, eu não vi o filme que deu uma distribuição. É medíocre, a palavra é medíocre. É medíocre? É um filme medíocre. Então, não é ruim. Então, você vê, o que... então acontece, o cara fez um filme medíocre, mas ele quis o quê? Voltar a botar o filme na cultura, para dizer para as pessoas não esqueçam dessa data, para capturar a memória coletiva no momento em que existe um braço político que está discutindo um golpe inexistente, né? Pô, que ridículo, né? Quase os trapalhões pra mim, pelo menos eu acho isso. Então, assim, de fato, isso não é à toa. Aí é quem aparece no filme, né? Pô, o José Disseu dizendo, nós ainda estamos aqui. Então isso tudo é para essa captura. Aqui, eu não estou em Portugal, mas agora em Portugal, semana, foi no dia 25, hoje, que nem sei que dia é hoje, mas hoje no dia 25 de novembro, teve uma discussão exatamente porque a direita teve 25 de abril, lá, que foi a Revolução dos Cravos, aquela história toda, e você teve 25 de novembro, e que você teve um jovem de direita, que, na verdade, um jovem fez uma música, e na época a Revolução tinha sido capturada pela esquerda e pela extrema esquerda. E aí eles falam que o 25 de novembro marcou a volta, né, de muitas pessoas da direita para o país, etc. E por isso era uma data que tinha que ser celebrada. Não é tão trivial, existe muita discussão sobre isso do ponto de vista histórico, eu vi bastante coisa. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Uma defesa das pessoas era essa. Cara, a gente tem que começar a capturar também datas relevantes para o nosso imaginário cultural. Eu me lembro que quando teve aquela facada do Bolsonaro, eu e o Carlão, a gente falou sobre isso, falou, cara, o evento fundador pra gente, né, que é um evento não fundador, mas importante, que é um marco, você é a facada de um presidente da República, né, pela primeira vez, um cara que é de direita, candidato à presidência, liderando as pesquisas, sendo... Esse é um evento histórico, e olha como os caras são bons de marketing, né? Muito maior do que um plano que não foi sequer perto de executado, por exemplo, de envenenamento do presidente. Sim. Quer dizer, é um fato material, visível na televisão, muito mais forte no meio do povo, né? Assim como eles também esvaziam outros eventos, tipo a tentativa de assassinato do Trump, naquele... passa na orelha, ele fight. Imediatamente entra uma horda de gente na mídia tentando esvaziar. Mas eu acho que porque os caras entendem que essa forma repetitiva e única pode fazer a cultura, o filme, essa maneira, porque é assim que eles fazem esse printing, sabe? Cultural, mental na cabeça das pessoas. Agora, por um lado, eu acho que eu sou totalmente a favor de deixar eles falarem, porque já cansou, né? Eles não têm uma imaginação. A imaginação morreu, né? A imaginação dessa gente morreu, justamente porque eles ficam rememorando as mesmas coisas. Então, assim, eles não têm uma amplitude de visão para poder oferecer algo até dentro do que eles querem passar, mas com uma certa leitura diferente. Então isso cansa, as pessoas vão cansando. Infelizmente, ainda do nosso lado, você tem nego querendo discutir qual é a melhor forma de
de aliança para prefeito, né? Eu acho legal, tem que existir, mas isso não pode ser o debate principal. A direita, a função da cultura é muito importante para ser largada do jeito que ela está largada, cara. Eu acho. Essa repetição aí me parece que é uma coisa emprestada. É a tentativa da criação de uma tradição biônica. Então, por exemplo, na religião, nós temos lá várias datas que a gente lembra. A gente lembra a Páscoa, a gente lembra a morte, a paixão de Cristo antes da Páscoa, a gente lembra o Natal, a gente repete aquele negócio, faz as mesmas leituras nos cultos e nas missas sempre. A Bíblia que a gente lê a mesma tem um tempão, né? Então a gente fica repetindo essas coisas, né? Em algumas tradições cristãs, orações são repetidas o tempo inteiro para que elas se fixem. E por quê? É para não esquecer. Fazer isto em memória de mim. Sim, né? mas tem um ponto... Cristo deixa claro, exato. Então, o mistério e o sobrenatural que envolve esse tipo de coisa não chega nem perto disso, entendeu? Só que, exato. Isso é uma reprodução, é uma rememoração, e em algumas tradições cristãs é a vivificação, a presentificação de eventos que aconteceram há 2000 anos atrás e que estão sendo trazidos à tona para a gente não se esquecer e viver segundo eles. O que eles fazem é uma versão biônica disso desprovida mas sem da mistério, sem sobrenatural e que vai se... como tudo que é mortal, vai se decompondo. Exato. Entendeu? Fala. E o que eu ia dizer é que sobre o Bolsonaro, por exemplo, é esquisito que assim, tá bom, você pode dizer que o Bolsonaro tem os defeitos que tem, que às vezes ele dá pra trás em coisa que não é pra dar, eu também não sei o que tá se passando pela cabeça dele, tem informações que só ele sabe, e a gente tá julgando sem ter a coisa completa. Exato, mas o lance é o seguinte, o cara tomou uma se ele fosse quem pintam ele como um sujeito oportunista que só quer ganhar o dinheiro e etc, cara, na ele tinha desistido e voltado a concorrer para deputado com aqueles votozinhos fáceis que ele já tinha. E muito mais depois da faculdade. Exato, né? Ia voltar atrás, ia viver a vida dele mamando ali com os auxílio terno, auxílio não sei o que, ganhando com parlamentar e tava tudo certo. E ele não é esse cara, velho. Simplesmente não é. Ele não é um super-herói. Não é um santo. Mas é o seguinte... Não, mas tem um sentido ali de missão mesmo, né? Ele tem um simbolismo diferenciado do que... E agora, olha... Não sou o cara que falo bem do Bolsonaro o tempo todo, mas que isso honestamente visível, né? Dá pra ver, né? E rememorar isso, olha, do mesmo jeito que existe um mérito em você relembrar que, olha, pessoas foram torturadas e mortas em defesa de algo maior durante os tempos da ditadura, existe um mérito em relembrar isso. Sim. O problema é que eles relembram isso com um monte de falsidade em volta. Exato. Isso é um dos pontos que eu até aponto no filme. Sim. Mas o problema maior é que a Nova República tem como mito fundador 1964. Sim. Isso que você falou é exatamente isso, que é quase religioso mesmo. É uma questão religiosa, não é uma questão política que a gente está discutindo aqui. O que eles fazem ali é não deixar que 64 morra como mito fundador. Sim. E como assim, olha, quem estava contra, quem foi a favor do golpe, revolução, que você quiser chamar, é muito mal, e todas as pessoas que defenderem isso ou que tiverem daquele lado são o capeta, e quem estava lutando contra são pessoas muito boas que só queriam santos e bem, mártires. Santos e mártires. E inclusive tem essa coisa do martírio mesmo, né? Que o cara é inocente, porque olha só nesse filme que interessante, eles não contam a história pregressa do Rubens Paiva. Claro, não estou defendendo, obviamente, o que aconteceu com ele, mas assim, é como se fosse assim, eles viviam lá no paraíso, entre uma família morando de frente pra praia, vivendo uma vida maravilhosa, e de repente a polícia chega e leva o cara embora e eles só... E acabou. Tipo, não foi essa a história. Tem um contexto aí. Tá errado o que fizeram, mas não foi essa a história. Então, o que eles estão querendo fazer é uma mitologia em cima daquilo. E mitologia e cultura estão ali, né? Estão ali, exatamente. Eles estão... Mas assim, o grande ponto também nesse sentido é o seguinte, é seletivo. O grande lance é o seguinte... Cara, é errado o cara ser levado da família, ser torturado e morto. Assim como é errado hoje, né? Então, eu que ia falar isso aí. Agora, está acontecendo isso agora. E eles estão defendendo. Entendeu? Você pega o filho, o Rodinha lá, como é que chama? O Rodinha é foda. Marcelo Rubens. Marcelo Rubens Paiva. Eu fiz pra depreciar mesmo. Eu adoro pessoas em cadeiras de rodas, menos esse desgraçado. Mas o cara tá defendendo prisão agora. Que entendi. O cara tá defendendo a prisão, cara. Entendeu? Então, aí uma coisa é você olhar pro teu passado e falar,
sofri com isso. Não quero que os outros sofram também. Mas não, o cara tá cego com a mitologia, né, de achar que assim, não, esses caras estavam lá, eles estavam querendo fazer igual o que fizeram com meu pai. Mas então, a função desse filme, e é mais irritante o fato dele não ser com dinheiro público, porque seria mais fácil bater. A função desse filme é colocar na mitologia assim, ó, essas pessoas que estão aqui hoje fazendo isso estão a favor de tirar um pai de família de casa e torturar e fazer ele desaparecer. Não é isso que acontece. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma daquelas pessoas que estão ali são a favor disso. Ou que tenham 2 malucos lá. Mas a velhinha que jogava dama com as outras que eu encontrei na Paulista, com certeza ela não quer isso pra ninguém. Ela tá ali achando que tava fazendo um Brasil melhor. E ela tá presa até hoje. As 2 lá que me encontraram na Paulista, a velhinha, eu fui checar, tá presa até hoje. E ela, cara, é uma senhorinha, bicho, podia ser minha sogra. Podia ser minha sogra, entendeu? Que também é uma pessoa, uma tia do Zap, como várias outras aqui no Brasil, como várias que estão, inclusive, assistindo a gente. Então, assim, o que deixa a gente é que quando você fala mal disso, você fala, então você tá defendendo o cara ser... Não, eu tô defendendo que você é um filho que você não tá vendo a mesma... você quer comparar a velhinha que tá presa hoje lá na Papuda com o carinha que apanhou nos porões da ditadura? Quero quero comparar. Porque você tem algumas coisas que você tem ouvido aí que a imprensa não repercute, que não sei o quê. Porque a imprensa virou capacho disso. Teve cara que morreu em cana, eu não sei o que aconteceu. A imprensa não cobre. Assim como a imprensa do passado também não cobria. Essa mesma imprensa que hoje quer dizer... a gente precisa tirar. Os carinha do teatrinho lá. É o meme do Homem-Aranha, assim. Tem que tirar o Homem-Aranha apontando pra ele mesmo. Mas sabe que isso acontece? É tirar o teatrinho. Eu tô especialmente olavista hoje. É que o brasileiro tem 2 neurônios, né? Um contra e um a favor. Então, o cara vê defendendo uma coisa ali. Não, e é revoltante, porque primeiro, os comentários, eu não sou de ficar com comentário e tal, porque comentário, né? A gente sempre... Até porque senão você vai ficar achando que os comentários favoráveis também você é tudo aquilo. E você se joga pra cima. Mas, cara, eu fico do cara... eu fui muito claro no que eu falei, e o cara ainda acha que eu tô defendendo que um pai seja... eu sou pai, velho. Assim... É o neurônio do contra, falando. É o neurônio do contra do cara. Mas Arthur, você ia dizer alguma coisa aí? Não, tá, que deu um pau aqui no meu microfone. Eu tava mexendo aqui. Então, mas o assunto era dramaturgia, né? Era dramaturgia. Para vários, mas tudo bem. Além do que, tudo isso é um drama. Um grande drama. Mas a dramaturgia é um mito, né? É um mito. Tá certo. O cinema brasileiro. Mas o que eu queria dizer, já faz um tempinho, porque o assunto já passou um pouco, é que a Globo, por exemplo, não foi sempre assim, né? Por isso que eu digo que tem altos nuances. E baixos, aí tem nuances em relação à cultura, sobretudo da dramaturgia. Chegou a ter um programa que durou bastante, durou assim, tipo de 76 a 95, por aí. Que chamava Caso Especial, não sei se vocês lembram disso. Lembro vagamente. Ele passava meio tarde, assim, era uma coisa... Caso Especial. O Caso Especial... Era assim, eles pegavam autores nacionais e estrangeiros também, mas a maioria nacional, tipo o Paulo Mendes Campos, o Ponte Preta, uma coisa mais humorística, o Jorge Amado, Rubem Braga. Era assim, uma lista de craques ali, escrevendo para alguns, eles pegavam textos já antigos, porque já tinham morrido, e era muito bom. Quer dizer, eu me lembro que era bom, não sei, se talvez eu visse hoje não, mas eu acho que... Mas era bom, assim, pô... Pelo menos a intenção Quincas de pegar... Berro d'Água, quem fez foi Paulo Gracindo, o Quincas, né? Sim, o velho bêbado. Maravilha. Cara, eu nunca mais esqueci isso, foi em 70 e pouco, entendeu? E as próprias novelas... Elas tinham uma certa... Era popular, né? Quer dizer, o assunto... E embora os autores fossem, boa parte deles, fossem do PCbão, do Partidão, aquilo não era... Ele não fazia novela para falar, sejam comunistas. Não. Sim. Né? Tinha lá e jogava uma coisinha ou outra para... Mas quando o cara é honesto... Comportamental...
quando o artista é bom e honesto, ele vai chegar mais perto da verdade. É claro. Porque o artista é isso, ele E a também tem verdade visão é de mundo sempre dele. conservadora. Tipo, conservador cristã. Mas então, esse é o ponto, né? Acabou. Você pega, por exemplo, a Globo tinha as adaptações literárias podem não ser coisas, até porque a limitação até técnica da época, mas pô, eles tentaram fazer O Tempo e o Vento, eles tentaram fazer Grande Sertão Veredas. Foi um sucesso estrondoso. Não, então, eu li O Tempo e o Vento por causa da... Memorial quer dizer, grandes autores brasileiros, nós estamos falando de Zé Lins do Rego, de Érico Veríssimo e Guimarães Rosa, talvez um panteão de autores brasileiros. O próprio O Tempo e o Vento, diferente de outros livros do Veríssimo, do Érico, né? Não é um livro panfletário comum, assim, ao contrário, fala da humanidade daquelas pessoas, conta um pouco da história. Meu, o que eu aprendi de história do Brasil, Getúlio, toda essa área, foi no Tempo e o Vento. Eu li 2 vezes os 7 volumes, porque eu me apaixonei por uma coisa que impressiona muito é o nosso épico, né? Já tá meio fora da dramaturgia em si, mas o próprio Graciliano Ramos no São Bernardo tem um diálogo que ele é um diálogo político. É um homem que foi preso pelo Getúlio por ser comunista, basicamente. Sim. E ele é uma discussão de um padre liberal junto com uma moça que tem simpatias comunistas e um fazendeirão que só liga pro dinheiro dele. E a discussão, cara, a discussão não é um comunista fazendo propaganda. É um retrato sincero do que aquelas pessoas pensam. Eles falariam, exatamente. Então, o começo de São Bernardo já é uma destruição da ideia comunista. Eu tentei fazer a divisão do trabalho para escrever esse livro. E deu errado. Deu certo. Deu certo. Deu errado, exato. É justamente isso. Termina com um sujeito perguntando pro Padre Silvestre, não, você tem medo do comunismo? Fala, não, o comunismo aqui no Brasil não dá certo, o povo tem religião. Aí um outro se levanta e diz, que religião o quê? Entram na igreja como se fosse um self-service. Ele pega do catolicismo que agrada, do protestantismo que agrada, depois do espiritismo que agrada, e monta o sincretismo dele e vai embora. Pô, não tem religião, nada. Pô, quem escreveu isso não foi o padre José Eduardo, o padre Paulo Ricardo, foi um comunista. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que... Mas é um escritor de verdade. E o bom escritor, quando você faz um personagem, né, você consegue até odiar o cara, fala, esse filho tem que falar aquilo, porque é isso que ele pensa. E ele vai ser, se ele é honesto, ele vai falar o que ele discorda, ele vai escrever lá coisas que ele discorda profundamente, e às vezes fazer aquele cara ser bom, porque ele sabe que o resultado, o bom escritor, o personagem fala por ele também, não é ele sozinho decide tudo e pronto, né? Você sabe disso. Não, e o personagem tem vida própria, né? Então a boa arte é quando o cara tem mais a ver com uma sinceridade profunda e de uma visão clara do que acontece em volta do que com direita, esquerda, cima, embaixo. Claro. Você tem, cara, eu sempre falo o exemplo do Cellini, que era uma das pessoas mais detestáveis. E era um fascista de verdade. Fascista de verdade. O cara que tinha panfleto a favor de perseguição contra judeu. É um puta escritor. E, no entanto, o próprio Philip Roth, um judeu, fala que o Proust dele é o Cellini. Eu não seria escritor se não fosse por causa do Cellini. O escritor... A arte, ela tá muito acima, né? Porque a arte é uma forma que Deus nos dá, né? Que se a gente olha para cima... De traduzir Deus mesmo. Exato. Né? Assim, a gente olha para cima para ver a religião. A arte, ela é a amplitude, é o mito da cruz, né? É o simbolismo da cruz. Você olha para cima para ver Deus e para ver o quanto pequeno você é. E aí você abre os braços com a arte e você fala, caramba, isso aqui também é grande, né? E você só consegue... gigantescamente dentro desse comédia humana que Deus nos deu. Você só olha pra cima você só olha pra dimensão vertical estando com os pés bem fincados na dimensão horizontal. Senão você cai, né? Então, e nesse sentido, o dramaturgo, o artista, o escritor, ele tem algo de muito parecido com o religioso, porque ele é bem sucedido quando ele sai de si. O religioso, ele tá ali em oração e etc. Falei que esse programa ia dar bom. E você sabe que a coisa tá indo bem, que a oração tá dando fruto, quando o sujeito deixa de ser egoísta, deixa de ficar preso naquelas próprias coisas dele e se entrega ao próximo, se entrega a Deus no próximo. Esse é o lance do cristianismo, né? Então, e o escritor também. Cara, ele não tá mais preocupado com a picuinhazinha dele. O artista, né? O geral, né? Nem passar vergonha, nem nada. Não, ele tem outra... E ele atinge algo de universal, algo que transcende. Isso é pra qualquer coisa. Acho que tem uma homilia, não lembro se foi Michelino, se foi lá na Santa Generosa, que o padre fala, se você quer, o melhor dia da sua vida é aquele que você esquece de você mesmo. É o oposto do que os coaches pregam.
pense em você, se ame. Não, cara, esqueça que você existe, filho. Sim. Entendeu? Se dedique a outras coisas, se dedique aos outros, esse é o melhor dia da sua vida. Você esqueceu de você. E é isso que você vai É lembrar evidente que às vezes quando você no... tem uma dor de barriga é difícil, mas... Você vai lembrar no leito de morte, vai ser dessas coisas. Do que você fez pelos outros. Não vai lembrar pra você, cara, que merda. E você, meu querido? Eu queria já botar um ponto da dramaturgia, que eu acho que a gente falou bastante sobre televisão, né? Mas que é a arte mais popular no Brasil, né? É a dramaturgia popular no Brasil. Então, mas você vê assim, o Brasil, em algum momento, você teve um teatro que foi bom também, apesar de sempre ter umas críticas, mas durou você uns teve um 3 teatro anos. Não, teve mesmo. E é curioso... para mim é curioso também porque, veja bem, o público do teatro no Brasil, em tese pelo menos, deveria ser mais qualificado e reagir melhor do que o da televisão, mas ele sofreu uma deterioração tão grande para mim quanto a TV. Sim. E aí me chama a atenção só 2 efeitos, né? A substituição de boas peças de teatro, ou para as lacrações de toda hora alguém pelado, mas principalmente também pela questão da comédia, do stand-up comedy, que eu me lembro que eu vi, por exemplo, uma peça de comédia que era sensacional, que eu vi jovem, que eu adorei, era Mistério de Irmã Vap, com o Nanini e Nela Torraca. Muito bom. Eles faziam 10 personagens chorava cada um, né? Sim. Exatamente. Ficou cara, 20 anos que em cartaz, peça. sei lá. Ficou bastante tempo. Sensacional. E os dois são grandes atores, então os dois sabem fazer comédia. Então era realmente, sim, de chorar de rir. Só que isso foi virando sendo influenciado por esse stand-up comedy americano. Americano e, de um lado, né, com piadas sem graça e tal, e do outro lado... Do outro lado, os musicais, que copiam o que existe na Broadway, né? Que é extremamente... Alguns legais, né? Ou seja, só cópia. Legais, beleza, alto astral. Só cópia, então ali virou um... Agora, eu também não posso falar, mercado, né? porque eu não sei como é que anda a cena teatral brasileira, posso até pesquisar. Mas antigamente, mesmo à esquerda, que era... Eu frequentei uma época, porque o teatro já me teve em seu colo, num curto espaço de tempo. Graças a Deus, já me teve. O teatro era fuzileiro naval. Chamava teatro, Teatro de Almeida. Ok, Carlanças e Revelações. Mas tinham vários grupos, tinha o grupo Tapa, o grupo Balcão, o grupo... Eu ia falar isso. Tinham vários grupos. Asdrubal trouxe trombone. Então, mas esse é mais antigo, né? Mas então, era uma cena experimental, isso era legal pra caramba. Eu cheguei a ver peça do grupo Tapa, era o Tapa? Ou era o... Não, tem um outro também que eu gostava muito. Ornitorrinco era um outro. Mas esse não era do Cacá Rossetti? Acho que era. Tinha um do Cacá Rossetti também. Que era o Ornitorrinco. Era isso aí. Então, e eram peças boas, cara, não eram peças panfletárias, eram peças... Muitas vezes eram clássicos. E comédias, assim, às vezes clássicos. Comédias que os caras escreviam meio de 20 mãos, sei lá, como é, eu tô tocando uma pra outra. Enfim, brincadeira. Mas eles eram bons, eles faziam coisas bem interessantes, assim, experimentais, diferentes, né? Então, assim, eu não sei como é que tá hoje, porque as últimas experiências que eu tive era isso, era dionisíaco. Era os filhotes do Zé Celso. Zé Celso. Que é uma Zé Celso piorado. Tem que falar a verdade, né? Não, o Zé Celso já é uma merda. Então, imagina piorado, os filhotes do Zé Celso. Porque o Zé Celso, de certa forma, é aquela história que a gente está falando da esquerda. Era um cara que tinha um caldo cultural, tinha alguma coisa cultural ali. Tinha, né? Pois ele leu os clássicos, ele tentou interpretar, inclusive, os clássicos. Esse foi o problema dele. O grande problema. Mas, de todo modo, ele sabe. O resto só copia. Cara... eu fui ver algumas peças do Baixo Augusta lá, porque tinha uma conhecida, um amigo que fazia teatro lá. Cara, é deprimente, velho. É ruim de doer. Você não consegue... É o teatrinho da Globo, é o jornalzinho. É o teatrinho da Globo, só que sem roupa, rasgado, alguma coisa assim. Então já começa a ficar mais... Não, mas é sem roupa... Quando é que tem?
Quem não tem que tirar a roupa? O Irma Vap, só pra falar, ficou 11 anos em cartaz e foi a peça que ficou mais tempo no Brasil, entrando pro Guinness Book dos Records em 2003. Rapaz, caramba, olha só. Ficou um tempo. E se eu não me engano, eles fizeram um revival, assim, agora há pouco tempo, antes de um deles morrer. Né? Alguém morreu? Não sei se foram eles. Não, ninguém morreu. Real. Não, eu acho que o... Teu irmão que imita bem o Neila. Ridícula! Luciana, Neila Torraca! Eu preciso me livrar dessa cruz. Dessa cruz. Eu acho que o Marco Nanini, eu acho que embarcou. Acho que sim. Tem uma coisa que vocês estavam falando que é o seguinte: a gente falou muito das peças, da dramaturgia panfletária, do problema dela, ficamos aqui 1 hora falando do mal dos panfletários. Falamos de alguns elementos do teatro que, beleza, foram... Marco Nanini não morreu. Não, desculpa. Tá. Não, continua. Continua. Que foram bem, etc. E aí tem outros 2 elementos que inclusive estavam no briefing que você fez, que para além da dramaturgia panfletária, você tem outros 2 tipos de dramaturgia. Um que foi especialmente proeminente no cinema, que é o filme cult para festival, que ninguém liga e ninguém vê, né? Sim, que é pra meia dúzia de... Aquela meia dúzia daquela elitezinha. Do Leon Kakoff, a turminha do Leon Kakoff. Leon Kakoff. Né, da mostra de cinema. Que é justamente o sujeito de Echarpe, cachecol, boina, esse cara afetado. Esse mesmo. Cachimbo. Que cruza as pernas assim. Eu nem consigo. Aliás, nem falando em cruzar as pernas, eu quebrei a patinha. Pois é, olha lá. Com a patinha quebrada. Tomou uma estilingada. Tava jogando bola. Os 2 estão vivos, tá? Só pra deixar. Neila Torraca, ninguém não mata. Eu acabei vendo. Desculpa, os 2. São 2 grandes atores. Estão meio afastados, né? São 2 grandes atores. Aliás, um deles santista. O Ridícula. Não, tudo bem. Mas e tem a outra parte também, que são as comédias, que aí, bom, o Brasil sempre teve humor, né? Mas aí tem 2 extremos. Tem o humor de bordão que começou bem e desgastou. E você tem o humor, assim, os normais baixo. Humor sexual. É só p***ria. Rapaz, hoje eu tava vendo a Praça é Nossa. Cara, a Praça é Nossa... em horário assim, de dia, no sábado. Só piada sexual. Tava com a minha família, que é evangélica. Acabaram até com a Praça Nossa, que era aquelas piadinhas de humor assim. Não, mas sempre foi meio sexual. Não, pô, Velha Surda não era assim. Velha Surda. Você tinha o Bronco, o personagem do Bronco, que era o Bartolomeu Guimarães. Cara, mas eu acho que nos 30 minutos que eu tava assistindo ali, eu vi umas 8 piadas de pin. Assim, era uma coisa nesse nível. Não era assim. Falando em pin, alguém apareceu. Legal. Alguém postou um desses canais de vídeos antigos, a Silvia Popovic com o Lucas Silva e Silva com 16 anos. Lucas Silva e Silva com 16 anos, a Silvia Popovic na idade dela da época. Com 304 quilos. Com quilos. E Popovic chamava. E Popovic. Sacanagem, eu acho sacanagem. Sem gordofobia aqui, por favor, porque eu tenho lugar de fala. Não, pode mas zoar, ela falando, cara, sério, anos 90 devia ser aquilo. Ela falando para um menino de 16, a idade do meu filho ali, falando assim, vocês têm problema com essa coisa de pequeno? Sério, cara. Sério, procura no Instagram, alguém deve achar. A questão que mais preocupa os meninos, que é o tamanho do né? O tamanho do é uma coisa que grila todos os meninos e homens também, mas as crianças sofrem muito por causa disso. Cara, sobrou pra você. Sobrou pra você, Luciano. O que eu posso fazer? Você que é estrela aqui. Alguma vez eu te passou essa preocupação a respeito do tamanho do seu... Não, acho que eu não importei muito porque era mais meu, né? Todo seu. Todo meu. Se o moleque de 16 anos tem o pequeno... E o moleque... Não, e o moleque sem graça, meio que assim, não, a gente não pensa muito nisso. Lucas Silva e Silva. Vocês ficam medindo entre os amigos. Meu Deus do céu. Nunca teve isso. Que uma mulher, que uma mentalidade senhora. tu fazia, né? Eu posso ser não muito sei. coisa da sua época. Eu posso ser muito antiquado, mas eu não sei o tamanho do
de nenhum dos amigos que eu tive a minha vida inteira. Too much information, né? Nenhum, não sei. A gente não esperava que você soubesse, né? Então assim, é uma coisa tanto estranha. Eu tô achando muita revelação nesse programa. Tá se justificando demais. Tá. Quinto revelação. Mas, cara, é comum esse negócio, as pessoas sabem isso? Mas você vê, a é. mulher, à tarde, provavelmente um programa da tarde, era uma falando coisa com um moleque de 16 banal, anos, um negócio assim, você fala, cara... E era bem na época, a banheira do Gugu, todas aquelas cagadas. E não é legal, vai. A gente fala, ai, que saudade. Não, os anos 90 foram uma... Não, os 80 também. Os 80 ainda tinha quando entrou aquele negócio lirismo. de feminismo na Globo, cara, Puta, que era um programa TV Mulher de manhã, Mulher. aí tinha Malu Mulher, não sei, tudo era mulher. Jô Soares Mulher, sei lá. Jornal Nacional da Mulher. Nacional da Cara, Mulher. nos anos 80 tinha Armação Ilimitada, TV Pirata. Tinha umas coisas teve boas. coisa boa pra caramba, mas infelizmente tinha muita Mas sei coisa lá, ruim vamos mesmo. assistir isso hoje pra ver. O que é Armação Ilimitada? Armação Eu já Ilimitada. assisti, TV Pirata e Armação Ilimitada eu assisto direto. TV Cara, Pirata tem seus momentos, né? Também Não, tem muita coisa boa. O Armação Ilimitada tem a pegada que a gente vai mais odiar, é a coisa do ambiente. Natureza. Ambiental, ambientalismo. O homem está acabando com Mas era aquela coisa que, porra, tinha no leve. Spectroman, cara. Exatamente. Você lembra da abertura de Spectroman? Era assim, Tóquio, uma cidade que, como todas as outras, enfrenta um dos piores inimigos, a poluição. Não, mas era mesmo, né, cara? Essa molecadinha aí, ambientalista, não lembro o que era, uma pracinha de interior. Há 40 anos. 40 Não dá anos. pra respirar, cara. Era Fusca, Brasília, DKV, todas aquelas aqueles puta Cara, carro eu tive essa sensação há uns 10 anos, eu fui pra Serra Negra. Fui passear lá com a família. E aí, morando em São Paulo há muito tempo, todos os carros aqui têm catalisador. Todos, mas boa parte. Você não vê na rua, de vez em quando aparece um caminhão, né? Cara, eu fui lá, era isso, só carro mais velho, assim. Bicho, você sentia a poluição. Então, tem muita coisa que o pessoal fala assim, ai, o mundo está acabando. Cara, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Cara, gente. inclusive tem alguém que fez um levantamento mostrando, porque, na época era cigarro e carro, né? Tudo na nossa fuça. Morria-se muito menos de doenças respiratórias do que se morre hoje. Olha só, fala. Ô, Carlão, eu ia falar que hoje você pega um moleque que você vai fumar, cara, num lugar aberto, numa pousada, tá fumando um charuto. A 1 quilômetro de distância, o moleque faz assim, né? Ele sente o cheiro. Tal. Raiva disso. Eu sou da época. Tem raiva quando meu você pai fuma na fumava. Meu pai fumava Benson mentolado. Se você quiser saber o que é isso, procura na internet, que era um negócio verde, um maço verde. Então, o mentolado ele não tinha filtro, né? O filtro era branco. Filtro branco. 1000 vezes. Filtro branco. Era 1000 vezes mais nocivo do que qualquer outra coisa. E naquela época, Luiz vai se lembrar, primeiro ele tinha um Opalão, e no Opalão nós íamos para Teresópolis, ele ia dirigindo, fumando, dentro do carro. Fácil. Mas até aí tranquilo. Aí você tinha o voo internacional, que você podia escolher fumante e não fumante. Sim. Pô, aí a gente ia na fumante, porque ele não aguentava ficar 10, 12 horas sem fumar quando a gente viajava, e entrava no avião pequenininho, porra, aquele fumacê, todo mundo fumando. Mas é o teto solar, tá boa. Não, e a diferença do fumante... 50 anos, a diferença do fumante pro não fumante é que nem restaurante. A minha mesa aqui não fumante, a mesa ali do fumante. Porra. É isso. Eu tô aqui com 50 anos, cara. Você cansa no pão, graças a Deus, Deus abençoa. Não, isso existe ainda. É só você em qualquer um desses workshops e palestras formados só por olavistas, que todos eles decidiram que precisam fumar para ser mais parecido com o olavo. Aí é outra chave. Ali, já vira o inverso. Vira uma sauna. Mas, cara, você falou do seu pai, meu pai e minha mãe fumava mais que meu pai. Fumava no quarto, fumava na... Imagina. Sua mãe fumava no banho. Fumava em qualquer lugar. Que era horrível mesmo. E minha mãe parou de fumar de repente, assim, faz 6 meses ela falou, não quero mais. Você sente uma diferença bizarra quando você tá ao ar livre, você chega em casa. Né? Lá em casa, por exemplo, minha irmã fuma, só que ela tenta fumar nos lugares, né, que são destinados a ela. Parece a Amazônia da Marina Silva, o quarto da minha irmã, coitada. Só fumaça. Só fumaça. Só maravilha. Maravilha.
Mas então é isso, né? Nós concluímos aqui que... Só o ponto, que momento chegamos, né? Saímos da Amazônia, da Cláudia Hanna, para a Amazônia da Marina Silva. Pois é. Para a floresta. É a decadência do Já Ocidente. tivemos Amazônias melhores, Eu ia né? fazer um comentário que ia precisar cortar, mas eu faço depois. Então. Ok. Mas Muito bem. Então nós concluímos aí que a pessoa, se ela tem o imaginário dela formado só pela dramaturgia da TV, ela tem acabou. 3 opções. Tem mais aqui. Não, Em qualquer época, de qualquer mundo. Ela pode se tornar 3 tipos de pessoa. Tem 3 tipos de pessoa que ela pode se tornar. Ela pode se tornar um militante chato pra... Ela pode se tornar um afetado com cachecol. Se ele quiser ser profundo, ele é um afetado com cachecol. Se ele se importa com causas sociais, ele é um militante chato. Ou, se ele acha que isso é muita chatice, ele vira um bobão ultrassexualizado. Ou seja, tem um quarto também que é o que vira um viado. Que é o Faria Limer. É o afetado. Faria Limer. Não, mas tem que não é afetado e não é nem bem-humorado. Não, eu tô falando só clássico. É isso mesmo, você não, tem razão. O que caracteriza a gente é a falta do humor, assim, a falta da capacidade de rir de si mesmo. Então tá bom, né? Bom, não chegamos a conclusão nenhuma. Mas o assunto esgotado. Não, chegamos. O assunto é muito... A conclusão é que a dramaturgia popular foi pro saco. Isso se reflete no jornalismo popular, que também foi pro saco. Até porque Ou tudo seja, a mesma turma. Tudo a mesma coisa. Era a mesma turminha. Meio que se fundiu, né? O jornalismo virou dramaturgia. Uma má dramaturgia, né? Os intelectuais brasileiros, a maior parte deles era jornalista, né? Então, assim... E os que não eram, por exemplo... Acho que foi a Marilena Chauí mesmo, ela foi meio que catapultada. Sempre surge um intelectual novo, ele é catapultado como uma sumidade por toda a classe jornalística. Você nunca ouviu falar do cara, e aí os livros deles aparecem. A Márcia Tiburcio. A Márcia Tiburi, a Márcia Tiburi. Só né? branco. Tudo branco. Marilena Chauí, Márcia Tiburcio, Gessé, não sei tem a Djamila agora pra... Não, mas aí é cota. Não, a Djamila não é só o jornalista, é catapulta não, é o mercado financeiro também. Que ela chega lá com aquela ONG dela, chega no cara lá e fala, irmão, se você não comprar 50 mil desse manual aqui para distribuir nas suas filiais aqui, você que tem uma empresa grande, você vai virar uma empresa... Olha, você não vai ser contado entre as empresas antirracistas, hein? Então, assim, talvez ela faça isso. Vai assim, acabar, assim. esse movimento vai acabar. Nós vamos acabar com esse movimento. Mas é isso aí. SG. É gente, é nós. É nós, Luigi. O movimento de exclusão. O melhor trocadilho que o Arthur já fez. Bom, acabou, né? Obrigado, gente. Acabou. Valeu. Acabou, né? Dá like. 2 da manhã, vou dormir. Acabou, vai dormir. 2 da manhã aí, né? Veja o Cine Quinto trocando não dei, bolas, o fio puxado, essas coisas. Assisto não bolas, o Trocando Day, o Cine de Quinta. Cine de Notícias. Notícias. Muito bem. Som, tá todo mundo com som. Telegram sem censura, Tchau, etc. boa noite. Beijo, tchau. Já tá rodando os Se incomodou com a censura? Corta!